Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Prazer, meu nome é Ângela. No vídeo de hoje nós vamos fazer um lindo batimão como este aqui. Ficou uma graça, ele é atoalhado, mas você também pode adaptar e fazer com pano de prato. E a aula de hoje está muito fácil, por isso, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, curta, compartilha com as suas amigas que gostam de costura e vamos lá pro vídeo. Então, gente, para fazer essa peça eu já separei todos os meus materiais, né? Já tá tudo marcadinho aqui com as medidas. Vou passar agora as medidas para vocês, mas eu vou deixar as medidas todas lá na descrição do vídeo, depois vocês tá lá dando uma olhadinha, tá bom? Então tá, vamos lá. Para fazer o barrado do nosso batimão, que eu vou estar usando 2 tiras de tecido. Essa primeira tira aqui, que é a parte que vai ficar em cima, ela tem 6 por 50. Tem 6 por 50. Vamos usar também outra tira, que também é do nosso barrado. Essa daqui tem 13 por 50. Então, ela vai ficar assim. Nós vamos passar uma costura. Depois nós viramos, ela vai ficar assim. Então, essa é a parte de baixo do nosso batimão. Agora, nós vamos precisar da alcinha, né? Que vai penduradinha assim. Essa alcinha, ela tem 5 por 30. É a alça, 5 por 30. O outro detalhe também, que é da nossa, do corpinho, da abinha, né? Do nosso batimão, da aba, eu tô usando 2 tiras como esta, de 6 por 22. 6 por 22. E 2 pedaços de tecido como este, assim, 22 por 15. 22 por 15. E vamos usar o nosso atoalhado. No caso, você também pode estar usando pano de prato, fica da sua preferência, mas aqui eu estou usando o atoalhado, ele tem 43 por 42. Assim, 43 por 42. Nós vamos passar uma bainha em toda a volta desse atoalhado, que eu comprei por metro, e ele veio assim. Tive que cortar nessa medida, então, vamos passar uma bainha em toda a volta desse atoalhado. Eu só não vou passar bainha nessa partezinha que vem aqui em cima, ó, que é a auréola do tecido. Então, aqui não tem necessidade de passar bainha, porque ele vai ficar na parte de dentro da aba do nosso batimão. Vai ficar assim, vai ficar escondido, então não tem necessidade. Mas você passa uma costura em toda a volta, porque ele desfia bastante, olha só. Então, vamos lá passar a costura, fazer a bainha desse atoalhado. Pronto, gente, passei a bainha no meu atoalhado e eu decidi que eu não ia passar a bainha, a não ser que você queira, na parte de baixo. Eu não passei a bainha porque eu já vou costurar o tecido, então, dessa forma a gente até economiza linha, né? Porque não será necessário. Então, aqui eu não passei bainha, só passei nas laterais. Parte de cima eu deixei porque é a auréola do tecido, vai ficar pra dentro e não vai dar pra... Não precisa passar a bainha. Então, deixei assim, fizemos a bainha, vou reservar. Então, pra fazer o molde da parte de cima da nossa aba, eu peguei a metade de uma folha de sulfite, eu dobrei no meio e tô usando somente a metade. Ficou assim. Eu vou dobrar no meio novamente aqui, assim. E aí, nós vamos fazer marcação. Aqui, você usa a sua criatividade, você deixa no formatinho que você quiser. Se você só quiser arredondar aqui nessa parte, também fica legal. Mas eu vou fazer a minha um pouquinho diferente. Então, eu só vou dar uma entradinha assim, ó. Vou pegar nessa ponta aqui
Vou entrar aqui, deixa eu ver quantos centímetros. Vou entrar uns 2 centímetros aqui. Dessa ponta pra cá, vou fazer um risco. Assim. E agora eu vou arredondar essa parte aqui. Aí eu vou pegar um cone de linha. Pegar um cone de linha e vou arredondar essa partezinha aqui de cima. Assim, ó. Aí ele vai ficar arredondadinho aqui, nós cortamos essa parte que não serve mais. Eu vou cortar. Aí ele vai ficar assim, meio arredondadinho. Desse jeito assim, vai ficar a parte de cima do nosso bate-bom. Então, gente, agora eu vou pegar os meus 2 pedaços de tecido, aquele que tá medindo, deixa eu ver aqui quanto que ele tá medindo, 22 por 15. Vou posicionar aqui, ó. Vou colocar assim, frente com frente. Vou pegar o meu molde, posicionar aqui e riscar e cortar. Você também pode fazer de outra forma, que é mais fácil. O risco de sair torto é menos. Você dobra assim, ó. Você dobra assim os 2 no meio, dobra o molde no meio e posiciona a parte fechada com a parte fechada aqui do tecido. Risca aqui e corta. Cortar. Aí fica assim. Tá pronto o nosso, né, o formato que a gente quer. Se você quiser fazer quadrado, também pode fazer quadrado, não tem problema. Ele vai ficar assim. E agora, nós vamos pegar a outra parte de 6 por 22, os 2 pedacinhos de tecido 6 por 22. E nós vamos na máquina, posiciona assim, frente com frente. Ó. Tá certo. Frente com frente aqui. Frente do seu tecido, frente com frente, nos 2 lados. Assim. E nós passamos uma costura com um pezinho de máquina aqui, pra depois a gente fechar essa parte. Pronto, gente, costurei essa parte aqui, ficou assim. Agora, eu vou reservar e nós vamos fazer a alça, que tá medindo 5 por 30. Nós vamos fazer a alcinha. Vou pegar minha alça aqui assim, vou dobrar no meio, vou vincar bem. Se você quiser ir no ferro, passar no ferro pra vincar, ótimo. Vou vincar assim. Vou levar as 2 pontas pro meio e dobro novamente e nós fechamos com uma costurinha. Prontinho, tá pronta a nossa alça. Ficou assim. Agora, eu vou ajeitar ela assim. Vou dobrar a minha abinha, vou achar o meio. Vou fazer um pique pequenininho. E vou posicionar a minha alcinha dessa forma assim.
assim, e vou passar uma costura aqui, prender nessa alça. Agora que eu prendi a minha alça, tá aqui presinha, eu vou trazer essa parte pra baixo. Novamente, se você quiser passar no ferro e deixar tudo certinho aqui. Então, você ajeita bem, pra não ficar torto. Vou fazer a mesma coisa no outro, vou puxar essa parte pra baixo assim. E vou colocar frente com frente aqui, assim, e vamos passar uma costura em volta, só não vamos fechar essa parte aqui. Aqui nós deixamos aberto, passamos uma costura em volta nas laterais e nessa parte de cima. Embaixo nós não deixamos aberto. Então, olhe bem se para ver se tem, se bate, né, as costuras, se tá costura com costura certinho aqui nessa parte. Olha direitinho, encaixa todo mundo ajeitadinho e passa um pezinho de máquina aqui. Pronto, passamos a costura. Agora, nós vamos dar uns piques nessas partes que estão arredondadas, pra facilitar na hora de virar e ficar bonitinho. Dá alguns piques só nas partes arredondadas, não precisa ser todo. E a gente desvira essa parte aqui. Então, essa parte de cima já está pronta. Vou reservar que nós vamos colocar ela por último. Se você quiser colocar ela agora, não tem problema. Eu prefiro colocar por último, prefiro colocar depois do barrado. Então, vou passar no ferro e deixar ela assim, com essa dobrinha aqui pra dentro pra dar o acabamento. Nós reservamos essa parte. Agora, nós vamos fazer a parte do barrado de baixo. Vou pegar aquelas minhas duas tiras. As duas têm 50 centímetros de comprimento. Deixa eu só confirmar aqui. Essa tira menor tem 6 centímetros. E a outra tira 13. Então, essa daqui tem 50 por 13. E essa daqui tem 50 por 6. Eu vou posicionar frente com frente, você olha aí qual é o lado direito do seu tecido, da sua estampa. Então, eu vou posicionar frente com frente, bem alinhadinho, nessa parte de cima, e nós vamos passar uma costurinha de pé de máquina aqui. Então, pronto. Agora que nós passamos a costura, eu vou desvirar assim. Vou passar no ferro, pra ficar bem assentado. Vou passar no ferro. E nessa hora que eu tiver no ferro passando, eu já vou dar o acabamento nessa parte de cima aqui. Eu dobro mais ou menos 1 centímetro assim. E vou vincando no ferro pra facilitar na hora que a gente for costurar ele no nosso atualhado. Então, ele vai ficar assim, eu passo no ferro, já com acabamento aqui. Vou lá passar o meu e já volto. Então, já passamos, já fiz o acabamento, dobrei 1 centímetro mais ou menos pra dentro, passei. Agora, vamos posicionar dessa forma, assim. Vou pegar o meu atualhado,
com o lado direito pra cima. Aqui nessa parte de baixo tá a minha bainha. Então, esse é o lado direito, virada pra cima, com o lado direito da minha estampa também virada pra cima. E lembrando que eu quero que esse detalhe, essa faixa azul, fique na parte de cima do meu atualhado, do meu batimão. Então, ele tem que estar na parte de cima também. Então, ele vai ficar nessa posição aqui. Então, posicionamos aqui, bem rente lá na borda do tecido. A parte que sobra, nós dobramos pra dentro. Vamos fazer como se nós estivéssemos fazendo o barrado de pano de prato. É a mesma coisa. Então, eu dobro essa parte pra dentro. Vai ficar assim, e nós passamos uma costura com pezinho de máquina aqui nessa parte. Então, lembre sempre de começar com o retrocesso e terminar com o retrocesso. Então, passamos a costura aqui, ele ficou assim. Agora, é só puxar que ele já dá o acabamento na lateral assim. Então, a gente vai puxar, vamos desvirar. Ele vai ficar assim. Agora, se você quiser passar o ferro novamente aqui pra assentar bem essa costura, também pode passar. E aí, quando a gente estiver passando no ferro, a gente já passa, vinca bem as laterais. Vamos desvirar ele assim. Então, a gente vai passar no ferro, vai ficar bem certinho assim, e já vamos ajeitando essas laterais aqui, pra facilitar na hora que a gente for passar na máquina. E você pode colocar uns alfinetes se você quiser. Então, vou passar o meu e já volto. Então, já tá passadinho aqui. Agora, nós vamos passar uma costura nas laterais, na parte de baixo e nessa parte de cima aqui. Então, procure sempre deixar a lateral bem alinhada assim com o nosso barrado. As duas partes ficarem bem alinhada, bem certinha aqui nessa parte da lateral. Então, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Nessa hora que eu viro o meu tecido pra fazer a costura de baixo, eu não tiro a agulha, eu deixo a agulha lá embaixo, levanto o meu pé calcador e eu uso esse desmanchador de costura, eu vinco bem na pontinha, bem na beiradinha, atrás da agulha, eu vinco pra ajudar a minha máquina a puxar, porque ela tá muito na pontinha, então às vezes ela dá uma engasgadinha. Então, para ajudar e ficar um acabamento bonito, eu uso o desmanchador de costura. Eu coloco bem atrás da agulha, vinco no tecido com cuidado para não rasgar entre o tecido e o meu barrado, entre o atualhado, aliás, entre o atualhado e o barrado, eu vinco. Deixa eu colocar pertinho para vocês entenderem. Lá atrás ele tá assim. Olha só, assim. E eu vinco nessa partezinha aqui, entre o atualhado e o barrado. Eu vinco assim e com cuidado eu ajudo a minha máquina a puxar essa parte, porque ele tá bem na beiradinha. Então, às vezes, a sua máquina, né, se for doméstica igual a minha, ela pode ter uma certa dificuldade, porque tá muito na pontinha. Então, vamos lá. Aí, eu abaixo meu pé calcador.
E pronto. Agora que o meu tecido já passou, eu não preciso mais e faço isso na outra ponta se for necessário. Então, mais uma vez, eu cheguei bem na beiradinha, vou usar novamente, levanto meu calcador, minha agulha tá lá embaixo, eu não subi a agulha, posiciono bem atrás da agulha, toma cuidado pra não pegar na agulha e puxo. Pronto, já usei, não preciso mais. E sempre que eu for fazer a virada da minha costura, eu sempre deixo a minha agulha lá embaixo e levanto o meu calcador. Eu não tiro a agulha. Então, sempre a agulha vai estar lá embaixo. Então, pronto, essa parte do barrado já está prontinha. Ficou assim, bem acabada. A parte de trás vai ficar assim, não vai aparecer nada. E agora, nós vamos colocar a abinha, né? A parte de cima do nosso toalhado, do nosso batimão. Então, meu tecido tá assim, eu vou posicionar a câmera melhor para vocês verem melhor. Então, agora, você tem várias maneiras, aliás, você tem várias maneiras de colocar essa parte aqui, da gente encaixar aqui. Você pode franzir e encaixar e ir ajeitando, também fica super legal, ele vai ficar assim todo franzidinho. Mas, eu gosto de fazer assim. Eu acho mais ou menos o meio, assim, vou vincar o meio. E aí, eu trago assim a lateral para essa ponta, pego a outra um pouquinho mais ou menos igual também. E trago assim, ele vai ficar assim. E aí, eu encaixo. Encaixo aqui e vou ajeitando de acordo com o tamanho da minha abinha aqui. Então, eu vou ajeitando ele de acordo com o tamanho e que fique mais ou menos igual dos dois lados. Não tem uma medida, assim dá super certo e é muito fácil de fazer. Então, tá aqui dentro, ó, a auréola do meu atoalhado, coloquei toda pra dentro. Ajeita aqui, se você quiser prender com alfinete, pra não ter perigo de sair do lugar. Prender nas duas pontas. Ajeita bem pra ele ficar bem certinho. Vou prender aqui também. E agora, a gente vai pra máquina e passa uma costura bem aqui nessa parte da beiradinha de baixo. E depois, nós vamos passar na costura em volta pra dar acabamento. Então, sempre que eu começo a costura, deixa eu ver se vocês estão vendo. Eu pego a linha que sobra aqui atrás e eu ajudo a puxar. Só no início. Então, vamos lá. Sempre retrocesso no início e no final.
Agora, que já passei a costura lá embaixo, eu vou passar a costura em toda a volta da nossa abinha. Então, ficou assim o nosso batimão, ficou uma graça, muito fácil de fazer, bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você fizer, compartilha a foto comigo, eu vou deixar lá na descrição do vídeo o meu arroba lá do meu Instagram, você pode estar compartilhando se você fez esse batimão ou outro vídeo que você tenha feito aqui pelo canal. Eu vou ficar muito feliz em saber que você fez. E curta, compartilha, se inscreva se você ainda não é inscrito, que isso vai ajudar muito na divulgação do meu canal. Então, até o próximo vídeo.